A Bíblia nos alertou: nunca confie em um homem que faz isso. Há uma personalidade que Salomão nos diz para evitar. Qual seria essa? O tolo. Esse tolo, segundo o livro de Provérbios, é alguém que, ao se juntar a um grupo de pessoas, imediatamente causa brigas entre elas. Sempre que alguém com essa personalidade aparece, há discussões e problemas. Por causa disso, os jovens são aconselhados a se manter longe delas. O termo tolo carrega consigo um significado mais profundo do que simplesmente ser estúpido. Esse tipo de pessoa pode ser encontrada em diversas profissões, desde advogados, médicos, juízes, pilotos, secretários e outros. A característica de imprudência e a tendência a agir sem considerar os conselhos alheios podem ser encontradas em qualquer campo profissional. Provérbios 1, versículo 22. Até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência? Vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando desprezarão o conhecimento? Provérbios 18, versículo 2. Um tolo de mente fechada não tem prazer em compreender, mas apenas revelando suas opiniões pessoais, exibindo involuntariamente sua autoindulgência e sua estupidez. O homem ou a mulher sábia tem grande satisfação e conhecimento, compreensão e sabedoria. Esse não é o caso do tolo. Ele não se alegra em ser sábio. Ele é teimoso e, como resultado, fica parado em sua posição como se fosse um obstáculo no meio de um fluxo de água. Ele deixa todos passarem por ele, mas permanece onde quer. O que atrai os tolos é expressar suas próprias opiniões. Se ele faz perguntas, é para mostrar o quão inteligente é, em vez de aprender. Ele só está focado em si mesmo. Há um exemplo desse tipo de personalidade na Bíblia. Esse indivíduo é Nabal, citado 3 vezes em Provérbios. Nabal carece de percepção espiritual, sensibilidade religiosa e moral. Ele era fechado para Deus e confiava apenas em sua própria opinião. Além disso, muitas vezes se envolvia em discussões. Sua atitude orgulhosa e sua propensão a espalhar mentiras e fofocas o tornou um exemplo negativo de comportamento nas Escrituras. Provérbios 17, versículo 21. Quem gera o tolo cria sua própria tristeza, e o pai do imprudente não se alegrará. Não há contentamento em saber que sua descendência é insensata. Salmo 14, versículo 1. O tolo espiritualmente ignorante disse em seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Davi observou aqueles que negavam a existência de Deus e chegou à conclusão de que eram tolos. Ele afirma isso porque há uma prova inegável de que existe um Deus. Esse versículo retrata uma visão sobre a insensatez espiritual e a negação da existência de Deus. Ele aponta para a atitude arrogante e imprudente daqueles que escolhem fechar seus corações para a possibilidade da existência divina. Ao declararem que Deus não existe, estão não apenas rejeitando argumentos lógicos, mas revelando uma falta de entendimento espiritual mais profunda. Provérbios 15, versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. A forma como uma pessoa sábia se expressa mostra o quão bem ela aplica seu conhecimento. Suas palavras revelam sua sabedoria. Outra característica dos imprudentes é que eles têm um mau temperamento. Aquele que não tem sabedoria responderá com raiva ou zombaria, mas nenhum dos dois levará à paz. Portanto, uma pessoa sábia deve ter cautela ao lidar com um indivíduo sem conhecimento. Provérbios 29, versículo 11. Um tolo sempre perde a paciência e mostra sua ira, mas o homem sábio usa o autocontrole e o refreia. Provérbios 12, versículo 16. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. O tolo não tem autocontrole para esperar e deixar a raiva imediata passar antes de dar uma resposta. Ele faz a maioria das coisas por impulso, sem pensar. No entanto, o sábio sabe que muitas vezes é melhor evitar expor situações embaraçosas.
Eles não reagem impulsivamente. Preferem pensar antes de agir. Provérbios 20, versículo 3. É uma honra manter-se longe de conflitos, mas qualquer tolo começará uma briga sem se importar com as consequências. Em várias circunstâncias é necessário um homem honrado para interromper a briga. O tolo discute sem querer terminar. A pessoa sábia se preocupa mais em trazer a paz do que estar certa. Provérbios 17, versículo 14. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. O tolo também espalha calúnias. O rei Salomão nos fala sobre isso em Provérbios 10, versículo 18. Quem esconde o ódio tem lábios mentirosos, e quem espalha calúnia é tolo. O homem ou a mulher sábia são resgatados e preservados por suas próprias palavras sábias. Mas o tolo que é arrogante e se considera sábio, irá à ruína. Provérbios 10, versículo 8. Os sábios de coração aceitam mandamentos, mas a boca do insensato o leva à ruína. A capacidade de aprender com Deus e obedecer a autoridades legítimas é um presente da sabedoria. O tolo é o oposto do sábio de coração. Eles estão condenados por sua própria desobediência. Provérbios 17, versículo 7. Discurso excelente não convém ao tolo que é espiritualmente cego, quanto menos ao príncipe, o lábio mentiroso. Não é que se deseje que ele não tenha um discurso excelente, mas é uma surpresa inesperada, já que as pessoas normalmente revelam seu nível de insensatez por meio das palavras que escolhem usar. Ainda mais quando se trata de mentiras dirigidas a um príncipe. Todo líder, especialmente um príncipe, deve ser conhecido por sua honestidade, de modo que é considerado uma surpresa estranha que ele minta. Isso representa um padrão extremamente elevado para os líderes, especialmente os políticos, e é algo que raramente é alcançado. Esse indivíduo encontra prazer no mal. Provérbios 10, versículo 23. O tolo encontra prazer na má conduta, mas o homem cheio de entendimento deleita-se na sabedoria. Os tolos veem o mal como uma forma de diversão e recreação. Há também um aspecto competitivo no mal entre os tolos, com cada um tentando superar o outro. O homem ou a mulher sábia enxerga o mal pelo que ele é e o evita. A busca pela sabedoria é um esporte para um homem sábio. Em outras palavras, ele obtém a mesma sensação de realização ao ser sábio que um tolo obtém ao ser malicioso. Como devemos lidar com este indivíduo? Bem, primeiramente reconheça a dificuldade. Ele fará um escândalo quando confrontado publicamente. Provérbios 19, versículo 9. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato ignora a lógica e a justiça, e apenas se enfurece ou ri. Não haverá descanso ou acordo. Provérbios 15, versículo 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Alguém destituído de discernimento rejeitaria os conselhos de um pai virtuoso. Aquele que acolhe a correção revela prudência. Aquele que extrai ensinamentos dos próprios erros demonstra sabedoria. Aprender sabedoria é mais do que apenas adquirir conhecimento. Provérbios 17, versículo 10. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que 100 chicotadas no tolo. A correção feita em um sábio tem mais impacto, pois uma pessoa inteligente aceitará a advertência e aprenderá com ela. Isso pode ser mais eficaz do que 100 punições dadas a um tolo. Aqueles que carecem de discernimento podem receber repetidas correções de maneira profunda, mas não as aceitarão. A falha não está na correção em si, embora os desprovidos de sabedoria possam culpá-la. Tentar discutir com o tolo não é prudente. No entanto, como Provérbios capítulo 26, versículo 5 nos alerta, se ele não for contestado, se considerará um sábio. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio. Contudo, oferecer auxílio a ele não é uma causa perdida. É melhor lidar com ele o quanto antes. Existe uma diferença notável entre a definição bíblica de um tolo e o termo empregado por Jesus, raca.
em Mateus capítulo 5, versículo 22, quando ele proibiu chamar um irmão cristão de tolo. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer um que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer um que disser, louco, irá para o fogo do inferno. O uso de raca com um tom de desprezo implicava uma desconsideração completa. Jesus não proibiu rotular as escolhas alheias como tolas. No entanto, chamar alguém de raca indicava que eles estavam além da redenção divina e destinados à perdição eterna. Apenas Deus está apto a julgar. Uma vez redimidos pelo sangue de Cristo, os cristãos renascidos não podem ser condenados. No entanto, devemos fazer o possível para guiar aqueles que mostram insensatez em direção à sabedoria, buscando salvar suas vidas e almas. Após explorarmos a figura do tolo e sua influência negativa, fica claro o impacto que essa mentalidade pode ter em diversos aspectos da vida. Evitar cair na armadilha da tolice é crucial para viver uma vida de propósito e integridade. Assim, ao nos conscientizarmos dos perigos da tolice, podemos nos esforçar para cultivar uma mentalidade sábia e edificante, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Lembre-se sempre de buscar a sabedoria em todas as situações e de rejeitar a tolice que pode comprometer nosso caminho. Oremos. Querido Senhor, conceda-nos a sabedoria para reconhecer os caminhos do tolo e a força para nos afastarmos deles. Dá-nos discernimento para agir com compaixão e paciência diante daqueles que espalham conflitos e discórdia. Ajuda-nos a buscar a paz e a compreensão em todas as nossas interações e a refletir Tua sabedoria em nossas palavras e ações. Que possamos ser luzes brilhantes em um mundo cheio de escuridão, guiados pela Tua verdade e amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.